Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos estudar a Convenção Americana de Direitos Humanos, chamada por alguns de Convenção Interamericana de Direitos Humanos, mais conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. A Convenção Americana de Direitos Humanos, ela foi editada no ano de 1969 na capital da Costa Rica, São José. Foi apenas em 1978 que a Convenção Americana de Direitos Humanos ela entra em vigor. Já para o Brasil, apenas no ano de 1992 é que essa convenção ela é primeiramente ratificada pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro deposita o instrumento de ratificação, de adesão à Convenção Americana de Direitos Humanos no ano de 1992. Nesse mesmo ano, após o depósito do instrumento de ratificação, o Brasil, através do decreto 678 do ano de 92, incorpora formalmente a Convenção Americana de Direitos Humanos ao ordenamento jurídico brasileiro. Então, veja lá, considerando que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, adotada no âmbito da Organização dos Estados Americanos, em São José da Costa Rica, São José, como falado, capital da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, entrou em vigor internacional em 18 de julho de 1978. Seguindo, considerando que o governo brasileiro depositou a carta de adesão a essa convenção em 25 de setembro de 92, e considerando que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, entrou em vigor para o Brasil em 25 de setembro de 92, de conformidade com o disposto no segundo parágrafo do seu artigo 74, a referida convenção é incorporada formalmente ao nosso sistema jurídico através desse decreto. Decreto 678, de 6 de novembro de 92. Então, muita atenção, o Brasil ele ratifica a Convenção Americana de Direitos Humanos em 25 de setembro de 92. E, posteriormente, em 6 de novembro de 92, edita o Decreto 678, que incorpora formalmente ao nosso sistema jurídico o Pacto de São José da Costa Rica. Nós vamos agora fazer uma análise objetiva quanto aos principais pontos da Convenção Americana de Direitos Humanos. Competência, funções, legitimados, atuação da Comissão, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós vamos examinar aqueles principais pontos da Convenção Americana de Direitos Humanos do Pacto de São José da Costa Rica. No artigo 1º da Convenção Americana de Direitos Humanos, é estabelecida a obrigação dos Estados-partes de respeitarem os direitos humanos. Veja como dispõe esse artigo 1º da Convenção. Olha o que diz lá. Artigo 1º. Obrigação de respeitar os direitos. 1. Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. 2. Para os efeitos desta convenção, pessoa é todo ser humano. Já o artigo 2º trata do dever de adotar, dos Estados, de adotar disposições de direito interno. Veja como dispõe esse artigo 2º. Dever de adotar disposições de direito interno. Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1º ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de acordo
com as suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas legislativas e de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades. Já o capítulo 2 do Pacto de São José da Costa Rica, do artigo 3º ao artigo 25, trata dos direitos civis e políticos tutelados na Convenção Americana de Direitos Humanos. Eu vou aqui apenas dar destaque para vocês quais são esses direitos ali elencados. Então vamos lá ao Pacto, à Convenção Americana de Direitos Humanos, capítulo 2, artigo 3º. Então, capítulo 2, direitos civis e políticos, artigo 3º. Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, artigo 4º. Direito à vida. Depois você tem as especificações, nós não vamos ler todos os incisos, tá? Artigo 5º. Direito à integridade pessoal. Artigo 6º. Proibição da escravidão e da servidão. Artigo 7º. Direito à liberdade pessoal. Artigo 8º. Garantias judiciais. Artigo 9º, ou 9, tá? Princípio da legalidade e da retroatividade. Artigo 10, direito à indenização. Artigo 11, proteção da honra e da dignidade. Artigo 12, liberdade de consciência e de religião. Artigo 13, liberdade de pensamento e de expressão. Artigo 14, direito de retificação ou resposta. Artigo 15, direito de reunião. Artigo 16, liberdade de associação. Artigo 17, proteção à família. Artigo 18, direito ao nome. Artigo 19, direito da criança. Artigo 20, direito da nacionalidade. Artigo 21, direito à propriedade privada. Artigo 22, direito de circulação e de residência. Artigo 23, direitos políticos. Artigo 24, igualdade perante a lei. E artigo 25, proteção judicial. Já no capítulo 3, artigo 26, nós temos os direitos econômicos, sociais e culturais. Vamos ao artigo 26? Diz lá. Capítulo 3, direitos econômicos, sociais e culturais. Artigo 26, desenvolvimento progressivo. Os Estados partes comprometem-se a adotar providências tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, para, por via legislativa ou por outros meios apropriados, atingir esse objetivo. Então veja que nós temos aqui um dispositivo de caráter programático. Estabelece o fim a ser alcançado por todos os Estados parte da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E um detalhe aqui interessante, desde que existam recursos disponíveis. Nós temos aqui a previsão da reserva do possível. Veja lá no dispositivo. Na medida dos recursos disponíveis. E por que isso? Para atender à peculiaridade de cada Estado parte. Nem todos os Estados partes têm os mesmos recursos. Então, o dispositivo ele indica na medida dos recursos disponíveis em cada Estado parte, atendendo ao contexto de cada país. No artigo 27, nós temos as hipóteses de suspensão das garantias pelos Estados partes. Vamos ao artigo 27, olha o que diz lá. Artigo 27, suspensão de garantias. 1. Em caso de guerra, de perigo público ou de outra emergência que ameace a independência ou segurança do Estado parte. Este poderá adotar disposições que, na medida e pelo tempo estritamente limitados à exigência da situação,
suspendam as obrigações contraídas em virtude desta Convenção, desde que tais disposições não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o direito internacional e não encerrem discriminação alguma fundada em motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social. Então a Convenção ela também traz a possibilidade dos Estados partes, em situações absolutamente excepcionais, suspender as garantias trazidas no Pacto de São José da Costa Rica. Artigo também muito importante é o artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz respeito à interpretação da própria Convenção Americana. Vamos ao artigo 29? Olha o que diz lá. Artigo 29, normas de interpretação. Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de a. permitir a qualquer dos Estados, partes, grupo ou pessoas suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades reconhecidos nesta Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista. Ou seja, não se admite interpretação restritiva quanto aos direitos e garantias que constem da Convenção Americana de Direitos Humanos. Não se admite interpretação que elimine, que afaste os direitos e as garantias previstos na Convenção. E aqui por uma questão óbvia. Se a Convenção tem por finalidade garantir determinados direitos, por óbvio que não se pode interpretar as normas da Convenção no sentido de suprimir esses direitos, de afastar, de restringir as garantias aqui estabelecidas. Mas seguindo, 2, ou B. Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de, letra B, limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados-parte ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos Estados. Aqui também você tem uma orientação interpretativa, diria eu, que até mesmo um princípio de interpretação dos direitos humanos de uma forma geral. A interpretação dos direitos humanos ela se faz sempre buscando aperfeiçoar o sistema de proteção. Então seria implicitamente vedado, tendo em conta a própria finalidade, o objetivo do sistema internacional de proteção aos direitos humanos, seria então implicitamente vedado qualquer interpretação no sentido de retroceder quanto ao sistema de proteção, de restringir direitos, de eliminar direitos. Retomando o dispositivo. Agora, a linha C. Então, nenhuma disposição desta Convenção poderá ser interpretada no sentido de excluir, olha aí, outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem de forma democrática, representativa de governo. E D. Excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza. Então, qual é a orientação que você tem em relação à interpretação dos direitos humanos? Limita-se, impede-se aquelas interpretações que tenham a finalidade, o objetivo de restringir, de limitar, de afastar determinados direitos e garantias. Direitos fundamentais, garantias fundamentais, direitos humanos, se interpreta no sentido de ampliar, aperfeiçoar, avançar, progredir no sistema de proteção. Então tem incidência no processo de interpretação a própria ideia de vedação do retrocesso. Vedação do retrocesso aplica-se também à via interpretativa. Então, a vedação do retrocesso ela não impede apenas modificações legislativas que retrocedam,
mas ela também incide naquelas interpretações que, de alguma forma, retrocedam, restringam, limitem, afastem a aplicação de direitos e garantias fundamentais, de normas relativas aos direitos humanos. Então é vedado também a interpretação que retroceda. O artigo 33, ele traz os órgãos competentes para tratarem dos assuntos relacionados aos direitos e garantias previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos. Vamos lá ao artigo 33? Olha o que diz. Capítulo 6. Órgãos competentes. São competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-partes nesta Convenção. A Comissão, grife a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada Comissão. E B. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Corte. Então aqui é necessário que você estabeleça uma distinção em dois órgãos que integram esse sistema americano de proteção aos direitos humanos. Uma comissão e uma corte de direitos humanos que não se confundem. Vamos examinar as regras relativas à organização da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Capítulo 7. Seção 1. Organização. Artigo 34. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á de 7 membros, grife, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral, de reconhecimento ou de reconhecido saber em matéria de direitos humanos. Agora, muita atenção e cuidado para o processo de escolha desses 7 membros que integram a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Artigo 36. 1. Os membros da comissão serão eleitos. A escolha, portanto, se faz via eleição. Prosseguindo. Os membros da comissão serão eleitos a título pessoal pela Assembleia Geral da organização, de uma lista de candidatos proposto pelos governos dos Estados-membros. A eleição, portanto, se dá pela Assembleia Geral da OEA, da Organização dos Estados Americanos, a partir de uma lista apresentada pelos Estados-partes. Mas essa lista, ela tem alguns limites em relação aos nomes indicados. 2. Cada um dos referidos governos pode propor até 3 candidatos. Veja, 3 candidatos do próprio Estado ou de outro Estado-parte. Então, 3 candidatos nacionais do próprio Estado ou de algum outro Estado-parte. Agora, muito cuidado com a parte final desse inciso 2, muito comum em provas. Olha lá a parte final. Quando for proposta uma lista de 3 candidatos, pode ser proposta de menos, hein? Então, quando for proposta de 3 candidatos, quando for proposta de 2, não. De 1, não. Mas quando for proposta de 3 candidatos, pelo menos um deles deverá ser nacional de estado diferente do proponente. Então, se o estado proponente apresenta uma lista com um candidato, pode ser só do seu estado, nacional do seu estado. Se apresenta com 2, os 2 podem ser nacionais do seu estado. Se ele apresenta com 3 candidatos, 2 podem ser nacionais do seu estado, mas o terceiro não pode ser nacional do próprio estado que propõe a lista. Então, veja a parte final. Quando for proposta uma lista de 3 candidatos, pelo menos um deles deverá ser nacional de estado diferente do proponente. Mas qual a duração do mandato desses membros da comissão? Eles podem ser reeleitos? Vamos às regras. Artigo 37. 1. Os membros da comissão serão eleitos por 4 anos. Então, mandato de 4 anos. Portanto, mandato de 4 anos, admitindo-se apenas uma reeleição. Observação aqui importante: o mandato de 3 dos membros designados na primeira eleição
expirará ao cabo de 2 anos. Prosseguindo. Igualmente importante para as provas, esse inciso 2, também muito comum nas provas. Não pode fazer parte da comissão mais de um nacional de um mesmo estado. Artigo 38. As vagas que ocorrerem na comissão, que não se devam à expiração normal do mandato, serão preenchidas pelo Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos, de acordo com o que dispuser o Estatuto da Comissão. Estatuto esse elaborado pela própria comissão e submetido à aprovação da Assembleia Geral da OEA e expedirá seu próprio regulamento. Agora vamos analisar propriamente as funções da comissão, competência, legitimados, procedimento a ser adotado no âmbito da comissão. Veja que não analisamos ainda nada referente à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Estamos ainda no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, comissão. Artigo 41. Funções. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem como função principal promover a observância e a defesa dos direitos humanos e, no exercício de seu mandato, tem ainda as seguintes funções e atribuições. A. Estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da América. Aqui nós temos uma função de fomento, uma função de promoção. Os americanos chamam de nudge, é dar um empurrãozinho, tá? Promover, fomentar, estimular. B. Formular. Então, grife a expressão formular. Formular recomendações. Então, nós aqui também temos a função de fomento, de promoção, de promover, de estimular. Então, novamente, B. Formular recomendações aos governos dos Estados-membros, quando considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos, no âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover, olha lá, estimular o devido respeito a esses direitos. A linha C. Preparar estudos ou relatórios que considerar conveniente para o desempenho de suas funções. Aqui, função de planejamento. A linha D. Solicitar aos governos dos Estados-membros que lhe proporcionem informações sobre as medidas que adotarem em matéria de direitos humanos. Função de fiscalização. Função de controle em relação às medidas que adotarem em matéria de direitos humanos. Letra E. Atender às consultas que, por meio da Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, de formularem os Estados-membros sobre questões relacionadas aos direitos humanos e, dentro de suas possibilidades, prestar-lhes o assessoramento que lhes solicitarem. Função de ouvidoria e de assessoramento. Função de ouvidoria e de assessoramento. Os artigos 44 a 51 tratam da competência e do processo no âmbito da comissão. Nós também vamos analisar um pouquinho mais à frente. Letra G. Apresentar um relatório anual à Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos. Vamos agora ver quem é que tem legitimidade para apresentar petições perante a comissão, para atuar perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Artigo 44. Legitimados para atuarem perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da organização pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação
desta convenção por um Estado parte. Aqui eu já antecipo para vocês uma distinção muito importante entre a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, novamente, vamos aos legitimados para atuarem perante a comissão, para apresentarem à Comissão Interamericana de Direitos Humanos petições, contendo ali, por exemplo, denúncias, queixas de violação desta convenção por um Estado parte. Então, no âmbito da comissão, os legitimados são qualquer pessoa ou grupo de pessoas, também entidade não governamental, nesse caso, desde que essa entidade não governamental seja legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da organização. Pode, portanto, apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta convenção por um Estado parte. Agora veja quem é que tem legitimidade para submeter um caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Artigo 61. Somente os Estados partes e a comissão têm direito de submeter um caso à decisão da Corte. Quem é que pode, portanto, quem é que tem legitimidade para submeter um caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos? Qualquer Estado parte ou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Vimos os legitimados, agora o procedimento ou processo no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Processo. Artigo 48. A comissão, ao receber uma petição ou comunicação na qual se alegue a violação de qualquer dos direitos consagrados nessa convenção, procederá da seguinte maneira. A. Se a comissão reconhecer a admissibilidade da petição ou comunicação, solicitará informações ao governo do Estado, ao qual pertença a autoridade apontada como responsável pela violação alegada, e transcreverá as partes pertinentes da petição ou comunicação. As referidas informações devem ser enviadas dentro de um prazo razoável, fixado pela comissão, ao considerar as circunstâncias de cada caso. B. Recebidas as informações, ou transcorrido o prazo fixado na linha A, sem que sejam elas recebidas, verificará a comissão se existem ou subsistem os motivos da petição ou do comunicado, da comunicação. No caso de não existirem ou não subsistirem, mandará arquivar o expediente. C. Poderá também declarar a inadmissibilidade ou improcedência da petição ou comunicação, com base em informação ou prova superveniente. D. Se o expediente não houver sido arquivado e, com o fim de comprovar os fatos, a comissão procederá, com conhecimento das partes, a um exame do assunto exposto na petição ou comunicação. Se for necessário e conveniente, a comissão procederá a uma investigação para cuja eficaz realização solicitará e os Estados interessados lhe proporcionarão todas as facilidades necessárias. Poderá pedir aos Estados interessados qualquer informação pertinente e receberá, se isso for solicitado, as exposições verbais ou escritas que apresentarem os interessados. F. Por-se-á à disposição das partes interessadas a fim de chegar a uma solução amistosa do assunto, fundada no respeito aos direitos reconhecidos nesta convenção. Cabe, portanto, essencialmente à comissão analisar, investigar possíveis violações pelos Estados partes aos direitos e garantias estabelecidos na convenção. Se entender, a partir desse procedimento investigatório, que não há qualquer violação, arquiva-se. Se houver violação,
pode a comissão, como nós vimos, por ter legitimidade, apresentar o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas vamos voltar ao procedimento. 2. Entretanto, em casos graves e urgentes, pode ser realizada uma investigação mediante prévio consentimento do Estado em cujo território se alegue houver sido cometida a violação, tão somente com a apresentação de uma petição ou comunicação que reúna todos os requisitos formais de admissibilidade. Finalizando, artigo 49. Se houver chegado a uma solução amistosa de acordo com as disposições do inciso 1F do artigo 48, a comissão redigirá um relatório que será encaminhado ao peticionário e aos Estados-partes nesta convenção e posteriormente transmitido para sua publicação ao secretário-geral da OEA. O referido relatório conterá uma breve exposição dos fatos e da solução alcançada, se qualquer das partes, no caso solicitar, ser-lhe-á proporcionada a mais ampla informação possível. Artigo 50. Se não se chegar a uma solução e dentro do prazo que for fixado pelo Estatuto da Comissão, esta redigirá um relatório na qual exporá os fatos e suas conclusões. Se o relatório não representar no todo ou em parte o acordo unânime dos membros da comissão, qualquer deles poderá agregar ao referido relatório o seu voto em separado. Também se agregarão ao relatório as exposições verbais ou escritas que houverem sido feitas pelos interessados em virtude do inciso 1 do artigo 48. 2. O relatório será encaminhado aos estados interessados, aos quais não será facultado publicá-lo. 3. Ao encaminhar o relatório, a comissão pode formular as proposições e recomendações que julgar adequadas. Aqui é muito importante. A comissão ela pode formular proposições, propostas e recomendações aos Estados-partes, naquele Estado que estiver sendo acusado de violação aos direitos e garantias estabelecidos na Convenção Americana de Direitos Humanos. 51. Se no prazo de 3 meses, a partir da remessa aos Estados interessados do relatório da comissão, o assunto não houver sido solucionado ou submetido à decisão da Corte pela comissão ou pelo Estado interessado, então aqui o caso não foi ainda submetido à Corte. Tenta-se uma solução antes de submeter o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Seguindo. Então, se o caso não tiver ainda sido solucionado pela Corte, ou tampouco submetido à Corte, pela comissão ou por Estado interessado, aceitando sua competência, a comissão poderá emitir, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, sua opinião e conclusões sobre a questão submetida à sua consideração. 2. A comissão fará as recomendações pertinentes e fixará um prazo dentro do qual o Estado deve tomar as medidas que lhe competirem para remediar a situação examinada. E 3. Transcorrido o prazo fixado, a comissão decidirá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, se o Estado tomou ou não as medidas adequadas e se publica ou não o seu relatório. Analisamos, portanto, as funções, atribuições da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nós vamos fechar esse bloco e voltamos no próximo bloco analisando, examinando a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Já voltamos.